Olá, meu nome é Everton Senna. Eu vou estar apresentando o trabalho agora da disciplina Práticas Pedagógicas 2 e vamos trazer um conteúdo do oitavo ano. Os componentes do grupo são eu, o Everton Senna, José Donai, Guilherme Melo, Larissa Ignis, Lucas Fernandes e Lídia Lopes. O objetivo dessa apresentação é trazer uma abordagem da teoria matemática, né, nas aulas de educação básica, na qual a gente vai focar principalmente no conceito e nos procedimentos matemáticos. E aí a gente vai ter, além de uma indicação de um recurso didático para fixação do conteúdo, que no nosso caso vai ser um jogo, mas vamos falar mais à frente disso. Sobre a aula. O conteúdo matemático selecionado para o oitavo ano foi volumes de recipientes com formato de bloco retangular. A habilidade da BNCC é EF08MA21. Unidade temática, volume, ano escolar, oitavo ano. Então vamos para a parte teórica, o conceito. Primeiro, o conceito de volume. Volume, como a gente vê nos anos anteriores, lá antes do oitavo ano, ele vai ser apresentado como uma grandeza relacionada ao espaço ocupado por um corpo, certo? O metro cúbico, que é o m elevado a 3, é a unidade padrão de medida do volume e vai corresponder à medida de volume de um cubo cuja aresta mede 1 metro. Vamos pegar, por exemplo, essa figura que a gente está sendo apresentado, certo? Como a gente vai calcular isso? A gente vai ver que o V é o volume, H vai ser a altura, vezes L, que é a largura, como a gente pode ver, e C, que é o comprimento da medida. Então, se a gente multiplica comprimento vezes largura vezes altura, nós temos o volume, certo? Então, aqui é a parte mais conceitual de volume. E aí nós temos uma figura que vai representar. Perceba, de B a C é L. De C a G, perceba os pontos. De C a G é H. E de A a B é C. Multiplicando C, LH, volume. Vamos passar. Aqui, a região retangular ABCD, como vocês podem ver na figura, é chamado de base. Vamos voltar um pouquinho. Olhe bem a figura ABCD. Perceba que ela é a base. Vamos lá. ABCD, a base do bloco retangular. E a medida da área dela é o produto da medida de C, do comprimento, pela medida L, da largura. Como vocês podem ver, C, que está no lado AB, e L, que está no lado BC. Isso vai ser o comprimento. E como a gente pode ver do lado, ali, volume, que é C vezes L vezes H, C, que é o comprimento, e L, que é a largura, se a gente multiplicar, a gente vai ter a área da base. Então, volume é igual à área da base vezes a altura. Aí vamos lá. O que é a área da base? Comprimento vezes largura. Perfeito. Então, o bloco retangular vai ser um prisma de base retangular, também denominado de paralelepípedo. A medida de volume dele pode ser calculada pelo produto da medida da área da base pela medida da altura, como a gente viu acima. Uma propriedade interessante é que o bloco retangular é um prisma reto, por ter as arestas das faces laterais perpendiculares às arestas da base. Ou seja, as arestas das faces laterais formam ângulos retos com toda a aresta da base. Já um prisma oblíquo tem a aresta das faces laterais inclinadas, como a gente pode ver na figura aí. Perceba que a gente tem uma figura, que é um bloco retangular, com um prisma reto, né? É um prisma reto. E do lado da seta, a gente tem um prisma oblíquo, na qual as arestas das faces laterais estão inclinadas em relação à aresta da base. Ou seja, as arestas das faces laterais não formam ângulos retos com as arestas da base. Isso é um prisma oblíquo. Na figura, fica perceptível a diferença entre o prisma reto e um prisma oblíquo. Lembrando que um bloco retangular é um prisma reto. Vamos pegar um exemplo. Observe o aquário abaixo de Sabino e as seguintes dimensões. 30, que é o comprimento, 10 centímetros, né? A unidade medida é centímetros. Centímetros, que é a largura,
e 20 centímetros, que é o quê? Isso, a altura. O volume total em litros de água para preencher completamente o aquário é quanto? Aí vem uma pergunta. Como a gente vai calcular? Perceba, se a gente multiplicar o volume que a gente viu lá, é o quê? É comprimento vezes largura vezes altura. Então, basta a gente multiplicar o comprimento, a largura e a altura que foi nos dada, que no caso é 30 vezes 10 vezes 20. Fazendo um cálculo rápido de multiplicação, percebemos que isso vai dar quanto? 30 vezes 10, 300. 300 vezes 20, isso mesmo, 6.000. Só que perceba, 6.000 o quê? Centímetros cúbico. Quando a gente passa centímetros cúbico para litros, a gente vai ver que isso vai passar a ser 6 litros. Então, a alternativa correta é a letra B. Perceba que esse exemplo é um exemplo bastante ilustrativo. Por quê? Ele pega uma figura que geralmente, que como a gente está trabalhando com volume, geralmente a gente direciona nosso pensamento à água, porque geralmente a gente fala água como sendo o volume, né? Quantidade de água. Então é um exemplo bastante interessante. E perceba que ele fornece as informações precisas, e aí o aluno ele vai perceber, ele vai ter que fazer transformações de centímetros cúbicos para litros, certo? Que é uma transformação que ele já vê ali a partir do 7º ano. E aí ele vai precisar relembrar isso, essa parte mais conceitual de transformações de unidades de medida. Então, a resposta é letra B, 6 litros. Vamos para o próximo. Aqui. Isso aqui é uma situação problema, já mais contextualizada, certo? Diz assim, observe o desenho abaixo de um modelo usado por um depósito de construção para entregar área aos seus clientes. Sabendo que a areia é comprada em metros cúbicos, quantas viagens fará o caminhão para entregar o pedido de 72 metros cúbicos de areia? É uma pergunta bem interessante. Perceba, quando a gente começar a observar o caminhão, a gente vê que temos ali a largura, o comprimento e a altura. Então, a gente já pode fazer um cálculo. Quando a gente calcula ali aquele volume, a gente vai ter que multiplicar a altura, que é 1, o comprimento, que é 6, e a largura, que é 2. Multiplicando, a gente vai ver que isso vai dar 12 metros cúbicos. Mas perceba, o objetivo do caminhão é entregar 72 metros cúbicos de areia. Só que o caminhão, ele só consegue fazer, em uma viagem, ele vai entregar apenas 12 metros cúbicos. Então, para chegar a 72, a gente vai ter que fazer uma multiplicação rápida, né? Multiplicando por 6, 12 vezes 6. Percebemos que, quando a gente multiplica 6 vezes 12, dá 72 metros cúbicos. Então, a quantidade de viagens que o caminhão terá que dar carregando 12 metros cúbicos de areia, quantas? 6 viagens. Então, para entregar 72 metros cúbicos de areia, o caminhão terá que dar 6 viagens. Esse é um problema bastante interessante, porque o aluno ele vai ter que fazer, primeiro, achar o volume que é possível do caminhão carregar de areia, e também perceber que o caminhão ele vai ter que fazer uma multiplicação simples para ver quantas voltas esse caminhão vai ter que fazer para entregar 72 metros cúbicos. Então, ele vai ter que ter uma interpretação a respeito da questão. É uma questão bem interessante e bem aplicável, tá? Aqui a gente selecionou um jogo para fixar o conteúdo. Bom, o que a gente fez foi montar um quiz. Esse quiz ele vai trazer algumas perguntas, que no nosso caso foram selecionados 4 perguntas. Aí ele vai ter as alternativas. A primeira questão ali, ele dá uma figura, ele dá a largura da figura, o comprimento e a altura, e ele vai pedir qual é o volume da caixa. A segunda, ele já dá uma figura mais um pouco interessante, mais intrigante. Mas perceba que se ele dividir a figura
e depois calcular, ele vai achar esse resultado de forma bastante simples. E aí ele vai ter que achar a alternativa correta. Quando ele aperta na alternativa, o próprio quiz vai dizer se a alternativa está certa ou está errada. Então, ele já vai saber se ele errou ou se ele acertou. Nesse caso aqui, como um exemplo, a gente trouxe 4 perguntinhas simples que ele vai conseguir fazer. E também vai trabalhar o conteúdo, certo? Certo. O quiz é sobre volume, as regras do jogo, né? É um jogo virtual, perguntas sobre volume desenvolvido na plataforma Wordle. O objetivo é acertar o máximo de perguntas, que no total são 5, certo? Nesse exemplo, a gente pode, claro, adaptar para várias perguntas, transformar o jogo em equipes para tornar mais divertido, mais dinâmica o quiz. A gente colocou apenas 5, mas você pode colocar muito mais perguntas, trabalhar mais a parte conceitual, e o jogo ele pode ser acessado através de um link. Então, a gente entra no laboratório, ou mesmo pegando os telefones dos alunos, utilizando o telefone, a gente pode acessar esse quiz e fazer perguntas de forma bastante conceitual e trabalhar a parte prática mesmo, que é tentar encontrar o volume, pegar de uma figura, tentar trabalhar a parte da interpretação do aluno, parte mais conceitual mesmo. Então, é um quiz bastante interessante e proveitoso, certo? E é isso, as considerações finais, né? É essencial que os alunos compreendam os conceitos matemáticos, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Assim, o aluno tem um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias. Certo? Então, esse é o trabalho. Obrigado.